Olá pessoal, aqui é o Snow e hoje eu venho trazer para vocês uma estratégia um pouco diferente, uma estratégia de gestão de risco e estatística. Não vamos utilizar a análise técnica para fazer a nossa estratégia e o Grok, né, que é a inteligência artificial do Elon Musk, hoje a maior inteligência artificial, a mais eficiente, né, já superou o DeepSeek, já superou o ChatGPT, e nós vamos usar ela para nos ajudar nessa operação. Na verdade, eu já criei, né, o prompt, já escrevi, e eu vou mostrar para vocês aonde eu cheguei e que tipo de mecanismos a gente pode usar. Resumindo, é uma estratégia de trading que alia gerenciamento de risco com estatística, né? E tudo isso foi criado aqui dentro do Grok, do Elon Musk. Beleza? Inicialmente, deixa eu explicar qual é a estratégia, né? Tá aqui, né? Eu comecei mandando para ele aqui. Tem uma estratégia que faz compra e venda totalmente aleatória. Por que totalmente aleatória? Porque eu vou ignorar a análise técnica. Ganho e perda de 1 para 1, ou seja, na compra ou na venda, né? Se eu comprar ou vender, o que eu colocar de risco é o que eu vou obter de ganho. Quando há uma perda de $5, eu vou para a próxima operação. Quando há um ganho, né, no caso de $5, é o valor que eu coloquei aqui para teste, eu vou para uma segunda operação, somando o valor que eu ganhei, mais o valor do risco inicial, ou seja, a primeira eu arrisco $5 e ganho $5. Na segunda, se eu ganhar na segunda operação, eu vou pegar os $5 que eu ganhei e vou somar com outros $5 de risco, ou seja, eu tenho $10, e aí se eu ganhar essa segunda operação, eu vou ganhar $10, somando, né, o total de $15 nas duas operações. E onde que eu quero chegar com isso? Deixa eu mostrar aqui para você essa planilha. Na operação 1, se eu utilizar um stop de $5 e um gain de $5, eu vou ganhar $5. Vamos para a segunda operação. Acertei a primeira, vou para a segunda operação. Vou pegar os $5 que eu ganhei aqui, mais os $5 de risco inicial, ou seja, agora eu tenho $10 de caixa. Eu vou arriscar $10 para ganhar $10. E aí, quando eu ganhar mais $10, vai somar com os 5 anteriores, né? E eu vou passar a ter $15. Então o risco inicial é $5 e o ganho é de $15, fazendo aquele ratio de 3 para 1. Por que eu estou usando essa estratégia? Deixa eu pegar aqui o gráfico do Bitcoin para mostrar para vocês. Se a gente for fazer uma operação aqui no mercado, né, o que os instrutores nos ensinam de análise técnica, né? Risco e recompensa, né, de uma maneira que você tem um ganho longo e se perder você perde pouco. Ok, isso é maravilha, isso é lindo, né? Mas vamos supor que eu fosse fazer aqui esse rompimento aqui, deixa eu desenhar. Eu botasse o stop aqui e fosse vender o rompimento dessa perda aqui. Para fazer um 3 para 1 aqui, seria lá no fundo o alvo, né? Vamos fazer uma projeção aqui, mais ou menos aqui. A gente sabe que para o preço chegar aqui nesse patamar aqui é bem difícil, né? E ele vai oscilar muito aqui até chegar nesse ponto. Ok, então para resolver isso, o que a gente teria que fazer? Pegar um stop um pouco menor, né? Para tentar acertar. Ok, um stop um pouco menor. Então vamos supor que o preço estivesse nessa região aqui, ó, e eu pensasse aqui, ó, agora vai romper. Rompeu essa região aqui, ó. Vou botar o stop aqui e vou marcar meu 3 para 1 aqui. Beleza. Vamos ver o que ia acontecer. Ele veio cá, me violina, me tira do jogo e vai lá embaixo. Então, quanto menor o stop, maior a probabilidade de você tomar um violino. Ao passo que um stop curto, você vai ter um alvo um pouco mais curto e mais fácil de chegar, mas é mais fácil você tomar um violino. Ao passo que um stop mais longo vai te dar menos violinos, mas em compensação para ele andar 3 vezes mais o seu risco, seria muito longo o movimento, às vezes demorado e às vezes ele nem vai, né?
Então, qual que é a ideia do operacional? É fazer duas operações curtas, né? Então vamos supor que aqui eu fizesse aqui um 1 para 1, né? Vamos pegar aqui traçar uma linha aqui. Deixa eu calibrar ela aqui. Ela está no 1 para 1. Então, essa mesma operação inicial aqui, o alvo dela, né? O stop seria aqui em cima, que eu falei com vocês que ia vender essa região. O alvo dela aqui, ela teria dado ganho na primeira, e aí eu iria para a segunda, finalizando aí no total de 3 para 1. Então, se eu errar, eu volto para a operação 1. Se eu ganhar, eu vou para a operação 2. Se eu ganhar a operação 2, boto 15 no bolso e retorno lá para a estratégia da operação 1. E foi isso que eu mandei aqui para o Grok fazer uma análise dessa minha estratégia. Eu fiz a descrição dessa estratégia e mandei ele criar 20 simulações com 30 trades cada. E aí ele não entendeu muito, né? Depois eu tive que explicar um pouco para ele. Deixa eu ir direto ao ponto. Aqui. Esse ponto aqui, ele fez a simulação. Resultado das simulações. Parar após 2 vitórias consecutivas. Abaixo está um resultado de 100 simulações de lucro e prejuízo. E ele fez várias simulações, né? E me trouxe aqui o resultado. Deixa eu colocar aqui direto no assunto. E ele trouxe para mim o resultado. Eu fiz também com 3 vitórias consecutivas, que aumenta muito também a taxa de acerto. Mas vamos nos ater a 2. Então, ele fez aqui o máximo de $45 e o mínimo de $20 de todas as 100 simulações que ele fez. Simulações positivas foram 76 positivas e simulações negativas 24 negativas. Lembrando que isso aqui é totalmente aleatório. Bater compra ou bater venda de maneira aleatória. Então, você vai bater lá na boleta de compra arriscando 1 para 1, ganhou, vai bater aleatoriamente na segunda operação, ganhou ou perdeu, e aí vai gerar esses resultados. Então, das 100 simulações realizadas, 76% saiu positiva e 24% negativa. Ok, aí eu mandei para ele aqui, é agora que o vídeo fica interessante. Com 2 vitórias, como eu posso aumentar a taxa de acerto? Aquela taxa de acerto que está aqui, que é de... ele traz aqui para mim, ó, taxa de acerto... Deixa eu ver aqui. A taxa de acerto, eu não estou achando aqui onde eu coloquei, mas a taxa de acerto é cerca de 25%. Deixa eu olhar aqui. Aqui, ó. 2 vitórias. Mais frequente, 25%. Mas lucro menor. E aí, com 25% de taxa de acerto, eu mandei para ele aqui como posso aumentar minha taxa de acerto e me traga uma ideia sem a análise técnica. Que a ideia é eliminar a análise técnica, criar uma gestão de risco eficiente e criar também um outro fator aliado que não seja técnico, para depois a gente inserir a análise técnica. E aí ele fez aqui, trouxe algo surpreendente. Vamos lá. A ideia vamos lá, ele fez aqui, ó, como a estratégia atual é totalmente aleatória, 50% de chance de vitória, qualquer melhoria na taxa de acerto você precisa de vir de uma abordagem que não dependa de gráficos. Né? É o que eu disse, eliminar a análise técnica. Vou propor uma ideia simples, baseada em gestão de probabilidades e comportamento de mercado, sem análise gráfica. A ideia seria aproveitar sequências de tendência curta, coin toss, com memória. Qual que é o conceito disso? Em vez de fazer trades completamente aleatórios, você pode observar o resultado do trade anterior e assumir que o mercado tem uma leve memória curta de prazo. Isso não é análise técnica, mas é uma heurística baseada em comportamento estatístico. A ideia é que em muitos contextos, mesmo aleatórios, há uma pequena tendência de resultados semelhantes se agruparem antes de reverterem. Então, qual que é a regra? Se o último trade foi uma vitória, no próximo trade tem que ser na mesma direção. Ou seja, se você comprou no trade e ganhou, então o próximo você vai fazer outra compra. Se você entrou na compra e perdeu, você vai fazer no próximo uma venda. Se ganhou, venda novamente. Então, se o último trade for uma perda, entre no próximo na direção oposta. Porque isso pode influenciar.
Mesmo no cenário aleatório, sequências curtas de vitórias ou perdas são mais comuns do que a alternância perfeita. A alternância perfeita seria vitória, vitória e perda. Isso é conhecido como clusterização em séries aleatórias. No mercado real, não puramente aleatório, há momentos de microtendências, movimentos curtos na mesma direção, mesmo sem análise técnica para identificá-los. E aí, o ajuste na estratégia, né, mantendo o risco inicial de 5, a projeção de 5 e 10 e parar após 2 vitórias, ou seja, é o que eu disse aqui. Então, vamos entrar na primeira, uma compra, por exemplo. Deu gain? Ok. A próxima é compra de novo, independente da análise técnica. E aí, deu loss? Vamos para a próxima, então, venda. Deu gain? Próxima tem que ser venda. E aí deu outro gain. Então a próxima vai ser venda de novo. Então enquanto estiver dando gain, você vai mantendo a estratégia na mesma direção. Essa é a ideia. E aí o exemplo prático, né? Você escolhe aleatoriamente a primeira, né? Compra e ganha 5 dólares. Como ganhou, escolhe compra novamente. Ganha 10 no total e parar após 2 vitórias. Reinicia lá na compra de 5 dólares. 3-3. Escolhe aleatoriamente venda e perde 5 dólares. Como perdeu, escolhe compra, o oposto de venda, ganha 5. Como ganhou, escolhe compra, novamente ganha 10, para e reinicia. E aí como que isso aumenta a nossa taxa de acerto? Sem ajuste aleatório a chance de 2 vitórias consecutivas é de 25%. Com esse ajuste da leve tendência, dessa clusterização, se o mercado ou o sistema tiver uma probabilidade ligeiramente maior de repetir o resultado anterior, digamos que 55% em vez de 50%, a chance de 2 vitórias sobe para 30,25%. Qual que é o impacto disso? Um aumento de 50 para 55 na taxa de acerto por trade eleva a frequência de sequência de vitórias, aumentando o número de vezes que você atinge os 15 dólares. E aí ele fez a simulação aqui. Estratégia original, taxa de 2 vitórias 25%. Estratégia ajustada, né? Máximo de 60 dólares, mínimo de 15 dólares. Simulações positivas, aí já passou para 82 simulações positivas, diferente daquelas 76 que a gente viu lá em cima, né? Aí aqui ele traz uma tabela comparativa, né? 82% dos resultados de 100 testes de 20 trades saiu 82 positivo. Bom, essa é a estratégia e aí eu estou mostrando para vocês como a gente utilizou o Grok para poder fazer isso. Eu vou fazer um teste, acompanhe o canal que eu vou fazer um teste dessa estratégia com um valor, vou colocar um valor lá, depois eu vou decidir, talvez 50 ou 100 dólares, e vou fazer essa simulação aqui e vou gravar um vídeo. Acompanhe o canal para acompanhar esses demais vídeos aí que vão ser feitos, vai ficar bastante interessante. E eu venho trazer outros insights também com essas ideias aí. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.